Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz. Diga assim: que privilégio ser filho. Você pode citar para mim alguns privilégios de quem é filho? Agora estou falando da família humana, natural, falível, limitada, como a minha. Mas você pode citar quais são os privilégios de ser um filho, de ser uma filha? Diga lá. Hã? Não entendi, desculpe. Moral. Não entendi também, mas vamos lá. Continua, vamos lá. Não tem filho aqui? Intimidade. Que mais? Ter um sobrenome, né? Saber que eu tenho um pai. Que mais? Segurança. Como? Livre. Liberdade, né? Está ligado também à intimidade. Amor. Amor. Cuidado. Ser ouvido, né? Essa intimidade, essa liberdade, transparência, né? Poder compartilhar a vida. A segurança, né? A segurança da família, né? Erramos, falhamos, mas temos a segurança de podermos ter um lugar, termos uma família para nos amparar. E tantas outras coisas nós poderíamos ficar aqui falando. Mas eu falei semana passada para você que provavelmente a gente falaria sobre o privilégio de ser filho em duas partes. E eu quero hoje, mais uma vez, falar com você acerca do privilégio de ser filho. E eu quero usar o texto de João, capítulo 1, o verso 11 e o verso 12, para falar sobre isso. Mas antes disso, nós vamos ver Romanos 8, 12 e 17. E hoje eu quero que você leia comigo aqui no slide esse texto. Romanos 8, do 12 ao 17, vamos lá? Pode deixar sem, mano. Pode deixar sem. Isso. Nós estamos fazendo alguns testes, por isso que eu estou orientando ali o que foi o que nós combinamos. Vamos juntos? Você consegue enxergar quem está aí atrás? Consegue enxergar bem? Vamos lá então, 1, 2, 3. Vocês não percebem que não devemos 1 centavo à vida velha, na qual a pessoa tem de fazer tudo por si. Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo e se engajar na nova vida. O Espírito de Deus nos chama. Há muito o que fazer e lugares para conhecer. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos, pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Amém? Pai querido, ministra ao nosso coração as verdades da Tua palavra. Que mais uma vez, Senhor, possamos sair daqui hoje transformados, abastecidos pelo poder que há na Tua palavra. Senhor, pela Tua infinita misericórdia, me usa como boca Tua nesse lugar para abençoar a vida desses amados que estão aqui nessa noite. Senhor, e que o recado que venha, que seja o recado do Teu coração, seja aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas. Por isso, Pai querido, que todo o coração e toda a mente seja levada cativa a Ti nesta hora, e nós repreendemos todo o espírito de dispersão nesse lugar. E que possamos, Pai, tocados, confrontados pela palavra, sermos transformados para a Tua honra e para a Tua glória. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
o privilégio de ser filho. E várias coisas nós pudemos citar aqui. E o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e verso 12, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. Do quê? De se tornarem filhos de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Somos filhos de Deus, amém? Somos filhos de Deus. E este não é um privilégio de todos os homens, apesar de muitos pensarem que sim. Mas a palavra nos deixa claro que é para aqueles que o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas, que creram no seu nome. Esses são filhos, esses receberam o direito de se tornarem filhos. É isso que diz a palavra do Senhor. O preço da nossa adoção foi muito alto. O preço pago por nós foi muito alto. Custou o sacrifício do Filho unigênito de Deus, do nosso irmão mais velho Jesus, o derramamento do seu sangue por nós. Então não pode ser uma coisa assim que é de qualquer jeito, que vamos ali, pegamos ou se não tomamos posse e é assim. Não, evangelho, vida com Deus não é brincadeira. Servir a Deus não é brincadeira. Eu iria além, servir a Deus é para gente que quer compromisso, para gente que quer mudança de vida, para gente que quer responsabilidade. Esse é o evangelho verdadeiro. Somos filhos de Deus, sim, mas não é um privilégio de todos. Por quê? Porque Deus escolhe? Não. Deus criou a todos, Deus deu vida a todos, mas se tornam seus filhos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador das suas vidas, aqueles que creem no seu nome. Mas será que nós já entendemos o que significa ser filho de Deus? Será que nós já entendemos? Pô, pastor, mas nós estamos numa série de ministrações e eu quero ver se você está ligado. Essa é a 7ª ministração. Ô pastor, então você foi fraquinho aí em cima para nós não ter entendido ainda que é filho de Deus. Há uma grande diferença entre nós entendermos o que é ser uma coisa e vivermos aquilo. A gente conhece tanta coisa da vida, sabe tanta coisa a respeito da vida, e muitas delas a gente patina porque não toma uma atitude, não toma uma decisão de realmente viver aquilo. Você quer ver uma coisa? Quantas vezes já tomou a decisão de emagrecer? Só esse ano. Hã? Você está entendendo? Emagrecer é bom, faz bem para a saúde, e um monte de coisa aí que a gente podia citar. Sabemos disso? Sabemos. Já ouvimos sobre isso? Já. Quantas dietas já começou? 500. Quantas deram certo? Ih, deu tudo errado. Dessas dietas não resolve nada. Mas não seguiu nenhuma. Os 3 primeiros dias é uma beleza, né? Aí depois a gente começa a culpar a mulher porque faz comida boa. Depois a gente, não, mas daí eu fui lá naquela festa, daí chegou lá naquela festa, aí a tentação veio, aí o diabo já é culpado também. Aí, está entendendo? A gente conhece muitas coisas, conhece muitos princípios, sabe acerca de muitas coisas, mas há uma diferença entre a gente saber e viver aquilo. E realmente tomar a decisão de ir por aquele caminho. Por isso a pergunta, será que já entendemos o que significa ser filho de Deus? Será que já desfrutamos daquilo que é nosso por direito, por sermos filhos de Deus?
Será que já desfrutamos disso? Vamos meditar mais um pouco sobre isso. Vamos falar mais um pouco sobre isso, partindo do princípio da verdade que temos um Pai perfeito, um Pai eterno, um Pai todo-poderoso, um Pai que é amor, um Pai que é justiça, partindo desse princípio. Qual é o privilégio de ser filho de Deus? E o primeiro deles é que alguém citou aqui: segurança. Segurança. Se recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nada e ninguém pode nos tirar da condição de filhos de Deus. Nada e ninguém. Ele nos deu o espírito de adoção, diz a palavra, que nos selou como filhos para sempre. Apenas nós mesmos podemos abrir mão dessa condição. Apenas nós mesmos podemos dizer: não, eu não quero isso. Eu quero continuar sendo apenas criatura. Tem aquela resposta pronta que volta e meia as pessoas dizem, dependendo da circunstância: eu também sou filho de Deus, né? Já ouviu isso? Eu também sou filho de Deus. Não necessariamente. É criatura, sim, mas não necessariamente é filho. Só que somente nós podemos abrir mão dessa condição, escolhendo abandonar o nosso Salvador, escolhendo não crer nele, escolhendo que ele não seja o Senhor das nossas vidas. Somente nós podemos abandonar essa condição, senão ele sempre nos tratará como filhos amados. Sempre. Mesmo nós achando que aquele momento que estamos passando da vida, um pai não agiria dessa forma, porque não tem nada de amor nesse negócio. Mas muitas vezes nós temos que ser firmes, disciplinadores com os nossos filhos, e isso também é uma demonstração de amor. Aliás, somente quem ama verdadeiramente é que corrige. Quem ama se importa, quem ama corrige o rumo, quem ama orienta, quem ama toma atitudes muitas vezes que desagradam o filho, mas faz isso porque ama, faz isso porque quer o melhor para o filho. Então ele sempre nos tratará como filhos, filhos amados. Podemos ter plena segurança disso. Plena segurança disso não depende daquilo que nós fazemos, mas da fidelidade de Deus. E se tem alguém que nós podemos afirmar que é fiel, é o nosso Pai Celestial. Um Pai perfeito que nunca nos abandona, que nunca nos deixa, nunca nos despreza. Um Pai perfeito que não rejeita um filho. Olha esses dois textos que eu separei para você. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Palavra de Deus para a nossa vida. Deus usando o profeta Isaías para falar ao povo: eu jamais esquecerei de vocês. A segurança de sermos amados e cuidados, estarmos na família de Deus, protegidos na família de Deus. Próximo texto, Vi. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada, nada pode fazer com que esse amor que Ele tem por nós acabe. Isso nos traz segurança. Como filhos, isso nos dá segurança. O privilégio de ser filho é estar seguro com o Pai.
estar protegido pelo Pai, saber que a despeito de levantes do inferno, de situações que venham a acontecer e nos desviem e façam com que a gente queira buscar outros caminhos, Ele nos ama. Ele nos ama. Quando Ele olha para o nosso irmão mais velho Jesus, e Ele diz, ali no batismo, Ele diz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Algo que eu sempre digo e quero repetir para você nessa noite: nós podemos ser filhos que vamos ser amados sempre pelo Pai, a despeito do que nós fizermos, mas nós podemos ser filhos que dão prazer ao Pai. Que dão prazer ao Pai. Existem momentos na nossa vida como pais, terrenos, humanos, falhos, limitados, em que a gente vê, percebe ou se defronta com uma atitude de um filho que traz uma alegria, que traz algo inexplicável. Porque aquela atitude, aquela decisão, aquele caminho que ele está tomando, aqueles passos que ele está dando, está mostrando que a forma como nós ensinamos, a forma como nós orientamos, foi a correta, foi a certa. Isso traz um descanso, isso traz um prazer. Agora, se eles errarem, se eles falharem, nós vamos continuar amando, mas não há prazer naquilo. E da mesma forma, é essa segurança, é esse caminhar com o nosso Pai. Nós podemos ser filhos que dão prazer, obedecendo a sua palavra, tendo Ele realmente como o Senhor da nossa vida. Mas a despeito de levantes, a despeito de, como diz o texto, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, e cita várias coisas, Ele jamais deixa de nos amar. Ele jamais deixa de nos amar. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa segurança. Segundo privilégio, intimidade. Outra marca de um relacionamento saudável entre filhos e pais é a liberdade, é a intimidade. Isso a gente já viveu muitas vezes em aconselhamentos. É tão difícil quando uma família não se comunica, quando uma família não tem liberdade, não tem intimidade. Tudo acontece, tem que acontecer no escondido, tudo tem que acontecer de uma forma sorrateira, porque não há intimidade. Lá em casa todo mundo sabe a senha de todo mundo. Lá em casa ninguém esconde celular, lá em casa ninguém tem senha de computador que outro não saiba. Lá em casa nós trouxemos assim desde o princípio. Somos falhos em outras coisas, mas buscamos que essa transparência, que essa liberdade, que essa intimidade permeie o nosso relacionamento. É tão difícil quando isso não acontece no relacionamento de um pai, de um filho, de uma mãe, de um filho ou uma filha. Mas intimidade é um outro privilégio. Ainda que Deus seja o Todo-Poderoso, temido, diz a palavra, por anjos, por demônios, diz o texto, podemos entrar, desfrutar da sua presença e ter comunhão com Ele sem constrangimento, sem formalidades. Sem formalidades. O privilégio de ser filho é diferente de ser alguém conhecido da família, amigo da família. É diferente de ser filho. Desfrutarmos da intimidade do Pai, sem constrangimento algum, sem formalidade alguma, mas vivermos essa intimidade com Ele. Ele gosta de estar conosco, Ele gosta de dedicar um tempo a nós, Ele gosta desse relacionamento. Por isso não podemos manter uma relação fria, uma relação distante, uma relação de
momentos, quando as coisas complicam, quando as coisas estão difíceis. Porque mesmo nesse nosso mundo terreno, quando os filhos nos procuram apenas por interesse, isso entristece o nosso coração. Quanto mais do nosso Pai Celestial. Quanto mais do nosso Pai Celestial. Não podemos manter uma relação distante, uma relação fria, uma relação religiosa. Cumprirmos com algumas agendas. Estabelecermos algumas formalidades. Não é assim que Ele se apresenta. Filhos que entendem Deus como um Pai perfeito, desfrutam dessa relação. Vivem essa relação, experimentam essa relação, curtem essa relação. Rasgam-se. Abrem todo o seu coração a Ele. Não há barreiras. Porque tem a certeza, tem a segurança de que jamais serão bloqueados na sua liberdade, cerceados na sua liberdade, na sua intimidade com Ele. Primeiro privilégio. Segundo privilégio. Terceiro privilégio, proteção. Salmo 27, verso 7 e verso 8, o Senhor colocou sobre nós. Volta ali, Vicky. O Senhor colocou sobre nós o seu nome. Pode passar. Salmo 27, 8 diz: alguns confiam em carros, em outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. O Senhor colocou sobre nós o seu nome. O mundo espiritual nos conhece por causa desta identidade. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que se converteram e participavam de trabalhos, de fazer trabalhos de umbanda, de coisas assim, que frequentavam cemitérios e tal, e outras coisas mais, e essas pessoas testemunharem que por vezes, quando elas chegaram no túmulo de alguém, elas não sabiam quem era, não entendiam para fazer alguma coisa, o demônio incorporado na pessoa não permitia que ela fizesse nada ali. E depois descobria-se que quem estava enterrado ali era um cristão. A nossa identidade é filhos de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, Satanás sabe disso. Mas ele também sabe quando você não é filho. Ele também sabe quando você é um conhecido, apenas uma criatura. Mas a nossa identidade demonstra toda essa proteção, todo esse cuidado, uma proteção imensa sobre a nossa vida. E o mundo espiritual sabe disso. Entre nós, os homens, levar, né, aqui o nosso mundo, levar o nome, né, da família, traz um respeito, faz diferença em algumas situações que vivemos muitas vezes. Nos tempos antigos isso ainda tinha uma referência, uma importância ainda muito maior. Você é filho de quem? Você é de que família? As pessoas tinham muito disso. Agora, imagine com relação ao mundo espiritual, Satanás e todo o inferno e todos os seus demônios, saber que você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Que essa é a sua identidade. Imagine no reino do Espírito o que significa ser filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Rei do Universo. Por isso que nós não podemos e não devemos viver como escravos.
mas sim como filhos. Não podemos viver como pessoas desamparadas. Somos filhos do Rei, somos filhos do Deus Todo-Poderoso, somos filhos do Pai, Criador de todas as coisas. Essa é a proteção que Ele nos dá, a identidade que Ele nos dá. O Rodrigo e o Felipe, o William serem meus filhos, vai acontecer muitas coisas, não vai fazer muita diferença na vida deles, na caminhada deles profissional ou em qualquer contexto, mas ser filho do Deus Todo-Poderoso, identificado como filho do Deus Todo-Poderoso, faz toda a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença na nossa vida. Que privilégio ser filho de Deus. Que privilégio ter essa identidade. Basta nós mencionarmos o nome. Basta nós mencionarmos o nome, diz a palavra que o inimigo já começa a tremer e bate em retirada. Olha o poder que há nisso. É muito bom ser filho de Deus. Provérbios 18:10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Pois todas as nações andam, cada uma em nome de seus deuses, mas nós andaremos no nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. A segurança de termos uma identidade firmada nele, nesse Deus Todo-Poderoso. Miqueias 4:5 é o que nós lemos por segundo. Primeiro privilégio qual é? Segundo privilégio? Terceiro? Quarto, herança. Herança. Você já pensou no que significa ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo? Nós temos lido esse texto, né, pastor? Nós temos falado desse, você já parou para refletir acerca disso? Herança é aquilo que os pais entesouram para os filhos. Herança é aquilo que os pais entesouram para os filhos. Entre nós, neste mundo, a maior parte das heranças, elas são desfrutadas depois que os pais morrem. É assim, existem pais, né, que já num determinado momento da vida já dividem as coisas, já passam para os filhos, para eles já começarem a viver sua vida, mas na maioria das situações, o que nós vemos sempre é que só se desfruta da herança depois que os pais morrem. Mas o nosso Pai Celestial, diz a palavra, Ele é eterno. Ele é eterno. Ele nunca morrerá. Isso significa que podemos desfrutar da sua herança hoje. Podemos viver e desfrutar disso hoje. Tomarmos posse disso hoje. Herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo. Mas há uma parte reservada para o futuro, há uma parte reservada para a eternidade depois que Jesus voltar. Quando reinarmos com Ele sobre a nova terra e desfrutarmos na eternidade com Ele de tudo aquilo que Ele preparou. Mas há uma herança para desfrutarmos aqui nessa terra, há uma herança para desfrutarmos como filhos. Apocalipse 5, 9 e 10 diz: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Uma realidade hoje, nos nossos dias, algo, uma herança que nós precisamos tomar posse. Nunca esqueça de dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito na sua vida. Mas há muito mais para você desfrutar com Ele. Há muito mais para você viver com Ele. Há muito mais para você experimentar nele. Tudo o que Ele significa na sua vida.
toda a importância que Ele tem para você, todos os privilégios outorgados por Ele a você, aquilo que está na sua palavra, aos que são seus filhos. E nós poderíamos, e eu fiz uma listinha que nós vamos ver aqui, daqui a pouco, de tantas outras coisas que eu não vou detalhar uma por uma, mas tantas outras coisas você pode, através da palavra, ver e desfrutar do privilégio de ser filho. Do ser filho do Pai maravilhoso, de um Pai amoroso. Empenhe-se em desenvolver essa intimidade. Esforce-se em desenvolver essa intimidade cada vez mais, de uma forma real, de uma forma profunda, sabendo que você tem a segurança ao estar nele, que você está protegido, que você tem liberdade com ele. Assim a sua vida será cada dia mais abençoada. Assim você vai desfrutar daquilo que o Pai tem. Assim você vai desfrutar de tudo aquilo que Ele preparou para você. Não é ficar ao longe, de novo, repetindo. Não é viver como o irmão mais velho, lá da parábola do filho pródigo. Ter tudo à disposição e não desfrutar. Ter tudo ali, diante dele e não desfrutar. Você possa desfrutar cada vez mais daquilo que Ele já adquiriu para aqueles que nele creem, para aqueles que professam o seu nome, através da sua morte ali na cruz, através da sua ressurreição. Esse é o privilégio de ser filho. Aprendemos, disse para você aqui no começo e temos falado ao longo dessas ministrações, que somos filhos, mas que nem todos são filhos de Deus. Porque nem todos o receberam ainda como Senhor e Salvador das suas vidas. Nem todos creem ainda nessa mensagem. Porque filhos são somente aqueles que creem, somente aqueles que confessam, somente aqueles que obedecem a Deus. E eu quero citar para você mais alguns privilégios que nós podemos desfrutar pelo fato de ser filho. Vamos lá? Os filhos têm a vida eterna. Os filhos têm a vida eterna. E todos esses privilégios que eu quero citar para você aqui, todos eles estão com o texto fazendo a referência. Vamos ler juntos? Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem tem a vida eterna? Aquele que crê. Quem ouve e crê. Quem ouve e crê é filho. Tem assegurado a vida eterna e não será condenado. Não será condenado. Os filhos têm a vida eterna. Próximo. Os filhos passam a ter o Espírito Santo. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Você foi selado com o Espírito Santo, meu amado. Esse é o privilégio do filho. Esse é o privilégio do filho, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. 1 Coríntios 6,19, próximo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Os filhos passam a ter o Espírito Santo. Os filhos passam a ter o Espírito Santo. Próximo privilégio. Os filhos são guiados pelo Espírito. Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Às vezes nós buscamos tantas coisas para guiar a nossa vida, né? Buscamos ler determinadas coisas que não a palavra de Deus, nós buscamos orientação em outras pessoas, buscamos até imitar algumas pessoas, mas
aquele que pode nos guiar verdadeiramente, que pode nos ensinar o caminho correto e dar a direção para a nossa vida, está à nossa disposição. Os filhos, nós recebemos o Espírito Santo, foi o anterior, o privilégio anterior, e agora os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados, são filhos de Deus. Olha que tremendo isso. Olha que poderoso isso. Próximo privilégio. Os filhos gozam de paz na alma. Algo que faz as pessoas se desesperarem tanto e correrem tanto atrás e procurarem tanto. Mas olha o que os textos dizem. Vai lá. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Próximo texto. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Privilégios de filhos. Privilégios de filhos. Filhos desfrutam, gozam de paz na alma. Filhos têm uma alegria indizível. Têm uma alegria indizível, podem alegrar-se sempre no Senhor. 1 Pedro 1:8. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Lembram lá o texto? Aqueles que creem. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se. Alegria, alegria indizível, o privilégio de ser filho. Falamos, filhos têm segurança. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Filhos têm segurança, filhos têm proteção. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Cantamos quantas vezes aqui, né? Faz tempo, mas cantamos. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente. O Senhor é a porção da aquele que sustenta. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me, nenhuma praga em minha tenda chegará. Quantas vezes cantamos essa música? Ah, pastor, quando cheguei na comunidade não tinha essa. Mas você cantou outras, abençoado, que falam da segurança, que falam da proteção de Deus sobre a nossa vida. Mas muitas vezes, como compartilhávamos aqui na hora do ensaio, muitas vezes cantamos por cantar, lemos um texto por ler. Não prestamos atenção naquilo que Deus deixou na sua palavra como herança, como promessa para a nossa vida. E por isso não tomamos posse disso. Filhos têm segurança. Filhos fazem parte da geração eleita, do sacerdócio real, da nação santa, são propriedade exclusiva de Deus. Esses são os filhos. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Não é o meu carro com adesivo, né? Durante um tempo, não tenho visto mais, mas durante um tempo a moda era essa, né? Colocava nos carros, propriedade exclusiva de Deus. Tão pouco, né? Carro, que só não você tirar da concessionária já perde 20%. Ou propriedadezinha ruim, né? Mas eu e você somos propriedade exclusiva de Deus. Olha que privilégio isso, olha que maravilhoso isso. Filhos fazem parte da geração eleita. Filhos têm, quer mais proteção? Olhe lá, próximo. Filhos têm escolta de anjos. Eu estava pensando em contratar um segurança. É só ser filho.
Se for filho, tem escolta de anjo, porque a seus anjos ele dá ordem a respeito de quem? Ao seu respeito. A respeito dos seus filhos, para que o protejam em todos os seus caminhos. Sabe por que eu coloquei esses textos? Que se eu só citasse aqui os privilégios, né? O pastor colocou para pôr a gente para cima, né? Palavra de Deus, queridos, que porque muitas vezes não conhecemos, não usufruímos, não tomamos posse da nossa herança como filhos. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. E o que acontece? Os livra. O anjo do Senhor é sentinela. Qual é o papel de um sentinela? Hein? Vigiar, está ligado na situação, está atento. Não dormir em serviço. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Os filhos têm escolta de anjos. Próximo. Os filhos vivem livres da condenação. Amém? Romanos 8:1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Só está em Cristo Jesus quem é filho. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Os filhos vivem livres da condenação. Os filhos, o próprio Espírito testifica acerca deles. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja, o nosso viver, o nosso caminhar, a nossa intimidade com o Pai, o nosso relacionamento com Ele, como eu vi agora há pouco com você, mostra a nossa identidade. O Espírito testifica acerca disso. É o privilégio de sermos filhos. Os filhos representam Jesus na terra e Jesus os representa no céu. João 14:13, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tem um irmão mais velho trabalhando em seu favor ainda. Dão testemunho dele aqui na terra, alcançam outros, propagam esse evangelho através do seu viver, através da sua família, mas também tem um intercessor. Próximo texto, Mateus 18. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio de meu Pai que está no céu. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Filhos, o próprio Espírito testifica. Próximo. Os filhos são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Texto que temos falado e temos lido bastante. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Esse texto já temos falado bastante. Próximo. Filhos desfrutam do amor inseparável do Pai. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quem nos separará do amor de Cristo? Também lemos esse texto. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.
Pois estou convencido que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Filhos são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Filhos podem encher-se mais e mais do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Sabe o que esse texto está dizendo? Que mesmo nós tendo o Espírito Santo, mesmo nós tendo Ele para nos guiar, mesmo Ele tendo em nossa vida, nós podemos ainda nos encher mais dEle. Há um transbordar da herança que Deus tem para a nossa vida, daquilo que Ele já tem nos dado. Muitas vezes já estamos satisfeitos com aquilo que temos recebido. Minha família está legal, né? Não, estou num trabalho legal, está tudo bem, né? Mas a palavra está dizendo que há um transbordar, que há um encher mais. É diferente de murmuração, é diferente de reclamação. É saber que Deus tem mais e eu vou buscar o mais de Deus. É diferente de reclamar daquilo que tem recebido, de nunca estar contente com aquilo que tem recebido. Eu acho que é o último. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Deus, Pai Celestial, tem segredos a revelar aos seus filhos. Aqueles que o temem, aqueles que o reverenciam, aqueles que o honram, aqueles que o obedecem. Ele tem segredos a revelar. Olha que profundo isso, olha que maravilhoso isso. Sabe, aquilo que volta e meia acontece nas famílias que há mais que um filho, aquela coisa de dizer que o pai gosta mais daquele, a mãe gosta mais daquele outro. Já aconteceu isso na sua família? Né? Eu mesmo, pastor, eu sou um que meu pai gosta mais do outro. Dó, coitado, vou orar por você aqui no final do culto. Mas sabe essa questão? Eu vejo assim que Deus nos ama a todos como filhos. Todos os que creram, todos que o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas Ele confia os seus segredos àqueles que estão próximos, àqueles que são íntimos. Eu procuro dizer às pessoas que falam acerca de filhos preferidos, de que uma coisa que eu percebo quando as pessoas falam disso, é que aquele que é taxado de filho preferido, na realidade ele só é o filho mais próximo. Ele só é o filho mais grudento. Ele só é o filho que está ali mais junto. E muitas vezes é assim o nosso relacionamento com Deus. Já o confessamos, já o recebemos, mas ainda estamos dando passos. Não, eu vou devagar, vamos ver como é, não quero me comprometer, não quero responsabilidade, não quero isso, não quero aquilo, não, vamos devagar com as coisas, e a gente não desfruta daquilo mais que o Pai tem. E aí às vezes, nós fazemos como fazemos no mundo terreno, olhamos para o nosso irmão do lado, que está no culto, todo culto com a gente, que está na célula com a gente, diz assim, olha lá, como é que Deus abençoa aquele lá e não me abençoa? Acho que Deus tem filhos preferidos. Não. Tem aqueles que Ele confia os seus segredos porque buscam uma intimidade maior, buscam um relacionamento maior, mas isso está à disposição de todos os filhos. De todos os filhos. Busque isso para a sua vida. Deseje isso na sua vida, dê passos nessa direção e desfrute dos privilégios de ser filho. Desfrute do privilégio de ser filho. Desfrute de toda a herança que Deus tem para a sua vida.
E viva isso para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Segurança, intimidade, proteção, herança. 4 pontos que eu abordei com você e os demais que eu citei que fazem parte desses 4 abordados anteriormente. Privilégios que estão à nossa disposição. A pergunta que eu quero que você faça e eu quero que você reflita, desafiar você a isso é: o que é disso que foi citado, o que é disso que foi falado, você tem desfrutado nessa caminhada de filho de Deus? Nessa caminhada de filho de Deus. Do que dessas verdades, que não são minhas, mas são da palavra de Deus, você tem desfrutado na sua vida? Semana passada nós vimos a condição de filho e a condição de empregados. O que filhos podem viver, ter de privilégios, mas o que muitas vezes não vivem, porque como empregados vivem assim, vivem dessa forma, não vivem dessa forma como filhos. Hoje nós vimos uma abordagem diferente. Trouxemos listado na palavra, relatados na palavra, e deixa eu dizer para você, alguns dos muitos privilégios de ser filho. Você tem sido um estranho na família? Você tem sido um conhecido da família? Ou você tem sido um filho que tem experimentado e tem desfrutado? Você tem conduzido a sua vida para encher-se mais, para transbordar mais daquilo que Deus tem para a sua vida? Você tem conduzido assim as coisas na sua vida? Esses são os filhos. E como eu disse para você na semana passada, o objetivo é que você entenda através da palavra de Deus que essas são verdades para você viver, que essas são verdades para você desfrutar, que essas são verdades para você realinhar a sua caminhada, a caminhada da sua família, o seu casamento. Aliás, ontem tivemos um tempo maravilhoso, especial com os casais aqui. Tínhamos mais de 50 casais nessa comunidade ontem. Louvado seja Deus por isso. E assim como vocês vieram ontem e os demais que estão aqui hoje também, nós dizíamos ontem que aqueles que vieram até esse tempo aqui ontem é porque olharam para o seu casamento e disseram: eu quero mais de Deus no meu casamento. Que através dessas verdades ministradas hoje você possa olhar para a sua vida, em primeiro lugar para você, depois para a sua família, para o seu contexto como um todo, dizer quais desses privilégios eu não tenho vivido, qual dessas heranças, dessas promessas eu não tenho desfrutado. A palavra ela pode ser apenas mais uma informação para você, que talvez amanhã você já não lembre nem de 50% dela. Mas se você tomar a decisão nessa noite de dizer: basta de ser um conhecido da família, basta de ser um filho distante, basta de ser alguém que tem um relacionamento superficial, eu quero ser um filho verdadeiro, um herdeiro de Deus, sem dúvida nenhuma, você vai tomar posse dessas promessas, desses privilégios, e a sua vida não será mais a mesma para a honra e glória do Pai Celestial. Tome essa decisão na sua vida. Tome essa decisão na sua vida. Senão vai chegar no final desse ano e talvez eu lembre e venha aqui e pergunte para você: qual foi a série de ministrações que nós tivemos no começo do ano? E aí você buscar lá nas suas anotações, e mais um ano se passou, e os privilégios ficaram de lado, e o desfrutar de ser filho ficou de lado.
Tome a decisão. Tome a decisão de viver como filho. Tome a decisão de viver como filho. Ah, mas pastor, eu já errei, já falhei tanto nos meus propósitos. Sabe, eu sou como filho pródigo que já perdeu a herança, que já esbanjou tudo, que já fez votos com Deus, voltou atrás e não firma. O Pai continua te esperando. O Pai continua de braços abertos te esperando. Mas talvez você seja o outro filho, que tem tudo à sua disposição, mas é pródigo como o outro, não desfruta, não abraça, não vive aquilo que o Pai tem. Eu quero viver como filho, quantos querem? Eu quero viver como filho, quantos querem? Vamos conduzir a nossa família assim. Vamos conduzir a nossa família assim. Os nossos dias não serão mais os mesmos. As aflições virão, as situações virão, mas a nossa identidade de filho está firmada. A nossa identidade de filho está firmada. Nossa identidade terrena, hoje ela é, amanhã não é, depende das circunstâncias. Mas o mundo espiritual sabe que nós somos filhos de Deus. E eles sabem, Satanás e seus demônios sabem o que é mexer com o Filho de Deus. Tome posse disso. Tome posse dessa verdade. E desfrute dessas verdades na sua vida. Pai querido, eu te louvo mais uma vez pela tua palavra. Eu te agradeço mais uma vez, Senhor, por nos dar a oportunidade de refletir acerca do... És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, Pai, Abba, eu pertenço a Ti. Abba, estás mais perto que a pele em meus ossos. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Teus pensamentos
Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Oh, teus pensamentos, teus pensamentos. És a minha realidade, teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade.